Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, visível e invisível, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar além das aparências, teus filhos, como tu os vê. Ser paciente, compreensiva, justa e equilibrada, e assim só ver o bem em cada um. Cerra meus ouvidos de toda calúnia, guarde minha língua de toda maldade, que só de concórdia viva o meu espírito, e que eu seja tão boa, que todos que se achegarem a mim sintam a sua presença. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, eu te levo a todos, assim seja. Amém. Amados irmãos e irmãs, a leitura de hoje está na carta de São Paulo aos Romanos, 5, do 12, 15, do 17 ao 19 e o 20, versículo 21. Peçamos a vinda do Espírito Santo sobre cada um de nós nessa manhã, para que nós possamos nos preencher da graça de Deus, dos dons de Deus. Peço a Deus principalmente o dom da sabedoria e também da piedade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, que o vosso Santo Espírito esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração. Dai-me o dom do entendimento, o dom de proclamar a tua santa palavra, guardar no coração, e meus ouvidos para ouvir a tua santa palavra. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de um modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Amados irmãos e irmãs, São Paulo está falando aqui, por causa do pecado de um só homem, a morte entrou no mundo. Na verdade, né, de um homem e de uma mulher, né, porque primeiramente quem pecou primeiro foi Eva, né. Eva comeu do fruto da vida. Eva comeu o fruto que Deus pediu para ela não comer. Então ela comeu primeiro, caiu na tentação da cobra venenosa e ainda deu para o esposo. E ele também comeu. Por isso que o pecado entrou no mundo. Até então eles viviam muito felizes no paraíso, mas eles queriam, né, ser igual a Deus. Ela enganou ela. A serpente enganou Eva, dizendo que ela poderia ser igual a Deus, saber o que é o certo, o que é errado, o bem e o mal. Por esse motivo que entrou o livre-arbítrio no mundo. Deus deixou que nós mesmos, para escolher entre o bem e o mal, fazer o que é bom aos olhos dele ou o mal aos olhos do demônio, né? Por quê? Porque o demônio quis isso. Ele tentou Eva e nos tenta até hoje para nós vivermos no pecado. Por isso que Jesus veio ao mundo, não é? A transgressão de um só levou a multidão à morte, mas foi
de um modo bem mais superior que a graça de Deus. Ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, que é Jesus Cristo. O dom gratuito, ele veio para tirar e salvar nossos pecados. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas para superabundar a graça, nós precisamos nos voltar para Cristo, se arrepender dos nossos pecados e buscar uma vida santa. Ou seja, nós somos cheios de graça, nós somos cheios da graça de Deus. Mas, se nós quisermos, se nós invocarmos o Espírito Santo sobre nós, se nós colocarmos Deus no comando e no controle, no centro da nossa vida sempre, nós temos o dom da graça de Deus. Versículo 17. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. E muitos mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito, superabundância a justiça. Superabundante da justiça. Por um só homem e pela falta de um só homem, a humanidade teve o privilégio de ter o livre-arbítrio, de saber o que é certo e do que é errado. Mas muito mais reinarão na vida, tá vendo? Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que receberam o dom gratuito e superabundante da justiça. Nós recebemos um dom gratuito. O dom do livre-arbítrio. Nós temos esse livre-arbítrio. E porque o inimigo nos odeia, ele quer nos dar, nos presentear com coisas, né, com prazeres, com bebida, com droga. Cada dia mais ele inventa coisas novas para levar a humanidade à loucura. Para nós vivermos loucos diante desse mundo e não ter tempo de pensar na nossa alma, não ter tempo de pensar na nossa salvação. Nós buscamos os prazeres mundanos. Quando eu falo nós, eu estou falando de toda a humanidade. Buscamos os prazeres mundanos e nos esquecemos de Deus. E cada vez que você peca, cada vez que eu peco, eu me afasto mais e mais de Deus. Deus nunca se afasta de nós. Deus sempre está esperando um olhar seu. Ele sempre está com a misericórdia dele aberta para nos perdoar, com os braços abertos para nos perdoar. Cabe a nós, amados, nos arrependermos da vida que nós estamos levando. Pedir a Deus um coração de carne, que Deus arranque de nós um coração duro. Porque quando nós pecamos demais, o nosso coração endurece. Nós fazemos todo tipo de maldade, perversidade e ainda achamos que estamos certos. O coração está tranquilo, dorme à noite, sossegado. Por quê? Porque já não tem mais a ação do Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo na sua vida, você sabe o que é certo, sabe o que é errado. Então, quando você comete um pecado, você se arrepende, o seu coração arde, dói. E seu intuito é de confessar, de pedir perdão, de estar na graça de Deus. E quando você peca tanto, que se afasta de Deus, automaticamente o seu anjo da guarda se enfraquece. Por isso que nós temos que rezar pelo nosso anjo da guarda, para que ele expulse o demônio que fica perto de nós. Amados irmãos e irmãs, quando nós nascemos, nós já temos um anjo da guarda e também tem um demônio para cada pessoa, para tentar o dia todo. Ou você acha que essas raivas que a gente sente, essas coisas que dão errado na nossa vida, é normal? Não é. Tem um demônio que está nos atentando todo dia, toda hora,
para nós perdermos nossa fé. E se nós não orarmos, se nós não buscarmos o caminho da santidade, nós não pedir a Deus que fortaleça o nosso anjo da guarda, a humanidade se perde. Então, faz todo tipo de coisas erradas e ainda acha que está certo, e ainda se sente vítima. Se sente vítima. Faz maldade, rouba o que é dos outros, tira o que é dos outros, adultera, faz todo tipo de pecado, bebe, usa droga, mas para eles estão certos. Por quê? Porque eles não estão com o Espírito Santo para dar o dom do discernimento que você fez coisa errada, para você se arrepender. Por isso que diz a palavra de Deus, quando você buscar o Senhor Deus enquanto você é jovem, porque a partir da sua juventude você vai adquirindo sabedoria. E esses cabelos brancos são sabedoria que Deus nos dá. Quando você não busca Deus na sua juventude, só busca os prazeres carnais, agradar o demônio, seu coração vai endurecendo, endurecendo. Quando você chega na velhice, você continua na depravação. Você que está me assistindo pode prestar atenção, que tem alguns idosos que ainda vivem na depravação. E ainda vão para a igreja fingindo que está servindo a Deus e não volta de jeito nenhum o coração para Deus. Continua no adultério, continua fazendo maldade. E ainda acha que vão para o céu. Não se arrependa, não. Não se confesse, não. Não chore os seus pecados, não, para ver se você vai para o céu. Amados irmãos e irmãs, pensem direitinho, porque a vida é passageira e é rápida. Principalmente os idosos que a gente vê com mais de 70, 80 anos e ainda vivendo na depravação. Filhos, filhas, vocês que têm os pais desse jeito, orem, faça jejum, penitência, peça a Deus o dom do arrependimento para seus pais. Não permita que a alma do seu pai se perca no inferno por falta de conhecimento. Porque conhecimento até tem, mas não escuta a palavra de Deus. Busquem a Deus, busquem os seus pais, levem seus pais para Deus. Aqui. Com a falta de um só, acarretou a condenação para todos os homens. Assim, o ato da justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Deus morreu na cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para que nós buscamos ser fiel a Deus, para que nós se arrependamos dos nossos pecados. Deus é misericórdia, sim. Peçamos a Deus que pelo menos no último momento da nossa vida nós nos arrependamos. Mas, amados irmãos e irmãs, tem vezes que não dá tempo. Você vai num carro, o carro bate, você morre imediatamente, não dá tempo você se arrepender. Não dá tempo você confessar seu pecado. E para onde a sua alma vai? Eu não estou julgando ninguém, eu estou falando aqui da palavra de Deus. Você mesmo julgue sua mente. Julgue o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo com a sua vida. Você está buscando a santidade ou está buscando os prazeres da carne, onde te leva para o inferno, onde te leva para o pecado? Com efeito, pela desobediência de um só, a humanidade foi estabelecida numa situação de pecado. Por causa de Eva e Adão, a humanidade começou a viver no pecado. Assim também, pela obediência de um só, também a humanidade passará para uma situação de justiça. Porque Deus veio, Jesus veio. Se Jesus não tivesse vindo conhecer as nossas fraquezas, as nossas tentações, não existiria a misericórdia, não existiria o Espírito Santo que nos move, que nos mostra o que é certo e o que é errado. Por isso que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo, sofreu a paixão dele para nos mostrar que nós também podemos sofrer, sentir nossas dores e pedir a Deus o dom do arrependimento, entregar nossos sofrimentos pelas almas do purgatório, pela conversão da nossa família. Amados irmãos e irmãs, a humanidade está cometendo graves pecados, achando que a vida é só essa, quer viver nas bebedeiras, nas farras.
Gente, pelo amor de Deus, se voltem para o Senhor enquanto é tempo, enquanto Ele se deixa ser encontrado. Diz a palavra de Deus que vai haver alguns momentos que nós vamos ter que sofrer, porque não vamos ter nenhuma chance de ver o Senhor. Ele ainda está se deixando encontrar. Lê a palavra, medita a palavra, guarda a sua palavra na mente. Mostra aos seus filhos que eles têm que ler a palavra de Deus, que eles têm que decorar a palavra de Deus, o caminho da santidade, porque vai haver um tempo que a Bíblia não vai existir. E como é que as crianças vão saber a história de Deus se você não lê, se você não sabe? Volte-se para o Senhor enquanto há tempo. A humanidade passará para uma situação de justiça quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós vamos ser justos aos olhos de Deus, buscando a nossa santidade, largando os prazeres dessa vida que passa rápido, que é prazeres momentâneos. Mas se você buscar o Senhor, você vai ter aquele prazer eterno de ver, de quando você fazer sua passagem, você contemplar a face do Senhor. Busque o Senhor. Porém, aonde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Porque a graça veio de Deus quando ele nasceu da Virgem Maria. Quando ele morreu na cruz, ele trouxe a graça para nós. A graça dos dons do Espírito Santo. A graça de sabermos saber o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ensine seus filhos o que é certo e o que é errado. Não aceite seu filho trazer um carrinho de alguém e, ai, que coisa linda, botar para dentro. Não, minha gente, pelo amor de Deus, faça seu filho devolver. Porque se seu filho chegar com um carrinho hoje, amanhã ele vai chegar com algo, quando ele crescer, ele vai chegar com algo maior. E você vai ver seu filho na cadeia sofrendo. Muitas vezes até morto pela polícia. Porque você não ensinou o caminho correto para seu filho. Em nome de Jesus, se volte para o Senhor, mãe e pai. Você que está no adultério, volte para a sua família, volte para o Senhor. Não se deixe abater pelo demônio. Amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, hoje o Senhor vem me pedir muito isso. Pelas famílias. As famílias estão se denegrindo, vivendo no adultério, se separando, achando que a vida é só prazeres. A vida não é só prazeres. Mais cedo ou mais tarde nós vamos estar diante do justo juiz para mostrar o que nós fizemos de certo e de errado. Pelo amor de Deus, se voltem para o Senhor enquanto é tempo. E enfim, como o pecado tem reinado pela morte e a graça e a morte, que a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a graça reine pela justiça, pela vida eterna. E sua vida, irmão, irmã, você está vivendo uma vida de graça ou você está vivendo uma vida de pecado, prejudicando seus irmãos, fazendo todo tipo de maldade? Reflita direitinho que vale a pena pensar. Pense, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de nós, nos dê a graça da fidelidade a Deus. Senhor Jesus, abençoe todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo hoje. Dê o dom e a capacidade do entendimento para cada um, Senhor Jesus. Visita, envia teu Espírito Santo, arranca o coração de pedra e dá a cada um coração novo, capaz de amar, perdoar, de buscar a santidade. Obrigada, Senhor Jesus, por todas as maravilhas que o Senhor tem operado na minha vida e na vida de tantos. Esteja sempre presente na nossa vida, no comando, no controle. Mas, irmãos e irmãs, vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Sertão Tavares PB. O meu filho que colocou esse outro. É o canal que evangeliza com você. Vamos evangelizar. Se você dar o like e compartilhar e se inscrever, você está ajudando a mais pessoas ouvirem a palavra de Deus e a meditação.
Um cheirinho de Maria, paz e bem.